A graça, a paz e a misericórdia de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com todos. Que Jesus abençoe você. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dada a honra, a glória e o louvor. Que Deus te abençoe. Parabéns, aniversariantes. No final estaremos orando por você. Não se esqueça que Deus é maior que os problemas. Basta ter fé, não é? Vamos ler 2 versículos da Bíblia onde Jesus olha para Pedro depois dele negá-lo 3 vezes. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62. Amém. Pedro disse para Jesus que jamais o negaria e daria sua vida por ele. Mas Pedro não conseguiu cumprir o que prometeu. E Pedro teve um bom choro de arrependimento. Perguntamos, quando que acontece um bom choro de arrependimento? Há vários choros que a gente vai ver, não é só o choro de arrependimento. O tema nosso é ligado em Deus. Ligado em Deus. A narrativa diz assim: Pedro disse para Jesus: Senhor, eu estou preparado para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Corajoso, né? Os outros discípulos não falaram isso não. Jesus respondeu: Pedro, vou lhe dizer algo. Hoje mesmo, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Você dirá que não me conhece. Prenderam Jesus e levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu Jesus de longe. As pessoas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dela. E Pedro sentou junto com eles. Então Pedro seguiu Jesus de longe. É bom observarmos que daquela distância que Pedro estava, ele via Jesus na fogueira. Ele esquentando fogueira ali junto com as pessoas, ele estava vendo Jesus sendo julgado. Uma criada viu Pedro sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, não conheço esse Jesus. Pouco tempo depois, um homem viu Pedro e disse: você também é um discípulo de Jesus. Pedro respondeu: homem, eu não sou discípulo desse Jesus. Outro homem, quer dizer, 2 pessoas, né? Uma mulher e um homem, outro homem. Cerca de 1 hora depois, outro homem afirmou: certamente este sujeito estava com Jesus, pois ele é galileu, pelo sotaque. Né? Era da Galileia do Norte, como fosse o Nordeste ali, Tocantins, é diferente de nós um pouco aqui. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto Pedro falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, olho nos olhos. Gente, mas essa cena, ela é muito interessante. Jesus sendo julgado ali, com as autoridades, o sumo sacerdote e tudo, e Jesus sabia que Pedro, estava tudo acontecendo com Pedro, e que Pedro estava negando ele. Exatamente quando o galo cantou, Jesus escutou cantar, Jesus olhou para Pedro. Jesus devia estar amarrado. Olhou para Pedro, tipo assim, tá vendo? E Pedro olhou para Jesus. Os dois trocaram olhares. Então Pedro lembrou da palavra do Senhor Jesus que ele havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. O olhar de Jesus. Ao trocar
olhar com Pedro, Jesus estava dizendo: você, Pedro, é como todo ser humano, falha. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz: acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7, 21. Versículo perfeito. A lei da natureza humana está em nós. Pedro queria fazer o bem, queria não negar Jesus, defender Jesus. Mas uma lei estava em Pedro, a lei da natureza humana, o mal. Primeiro eu, depois o outro, não é assim? Pedro preocupou em se defender, não preocupou em defender Jesus. E a autodefesa, consequentemente o medo. Pronto, Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Uma coisa devemos aprender: não somos dono da verdade. Não somos o Todo-Poderoso ou a Toda-Poderosa. Pensava Pedro: os outros discípulos podem errar, podem negar Jesus, mas eu não, jamais. Engano, todos nós erramos, somos humanos e falhos. O tempo e a vida vai mostrar esta verdade para nós. Amém? Muitas vezes somos duros com as pessoas. Ah, eu sou assim, eu fiz isso, comigo é assim. Nada, a gente erra. Pedro, na hora que falou para Jesus: eu jamais te negaria, eu jamais te abandonaria, ele provavelmente estava olhando para os discípulos e falando: tá vendo? Vocês não são corajosos. E os outros discípulos correram. Nós não somos melhores que ninguém. A saída de Pedro. E Pedro saiu dali. Versículo 62a. É bom observarmos o seguinte: depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro sai de perto da fogueira. É como dissesse para si mesmo: vou embora, falhei, deu. É como a torcida que deixa o estádio antes do jogo acabar, porque o time está perdendo. Vocês já viram isso? Não tem jeito mais, perder de muito, está terminando o jogo, vamos embora. Não tem mais o que fazer. Deu. Já está comprovado que eu falhei, que eu fracassei, eu neguei. Jesus falou que estava certo, que eu sou falho. Então, vou embora. Quantas vezes nós fazemos isso? Queremos alguma coisa e não dá certo e a gente tem que sair. O choro de Pedro. E Pedro chorou amargamente. Esse chorou amargamente é uma característica muito boa de Pedro. Porque nós homens temos uma grande dificuldade em chorar mesmo, né? A gente sente uma dor muito grande, mas chorar mesmo, uma lágrima desce, você se emociona, mas chorar é muito difícil. E mais Pedro chorou. A Bíblia diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7:10. Vamos dividir esse versículo em 2 partes, certo? Primeira parte, a tristeza segundo Deus. Segunda parte, a tristeza do mundo. Tem 2 tristezas aí. Vou lá, a primeira parte, a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, não traz sofrimento. Versículo 10a. O choro de Pedro foi de arrependimento segundo Deus, que produz salvação. Depois do choro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Foi mais humilde, viu que não era melhor do que ninguém e que dependia de Deus, de Jesus e do Espírito Santo para não ser um covarde. Que trouxe coisa boa, benéfica para Pedro, que foi um ensinamento. Jesus, quando falou assim: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, Jesus está dizendo: você vai aprender uma lição, Pedro. Você está achando? Eu vou provar para você qual é a realidade. Esse é a tristeza segundo Deus. Agora, a segunda parte, a tristeza do mundo. Mas a tristeza do mundo produz morte.
A tristeza do mundo é quando a pessoa faz algo errado, é punida e sente tristeza. Não acontece isso? Alguém é preso, é pego em flagrante, ele sente muito triste. Mas não há arrependimento. Se tiver oportunidade, faz tudo de novo. É ou não é? Há pessoas que são presas, saem da cadeia e começam a cometer o mesmo crime. Há pessoas que cometem uma coisa errada no emprego, sai do emprego, ele arruma outro emprego e comete o mesmo erro. Então, pessoas que não corrigem nunca. Isso é a tristeza segundo o mundo, que produz morte. E por fim morre. Morre moralmente, morre familiarmente, perde a família, vai isolando. É verdade ou não é? Quantos não tem família porque não para, ele não consegue controlar seu instinto, não arrepende nunca das suas agressividades, da sua falta de compromisso com a família. Perde sempre a moral, cada dia mais depravados e não corrigem. Essa é a tristeza segundo o mundo. Morre profissionalmente e morre fisicamente e assim por diante. Quantas pessoas nós conhecemos que fizeram coisa errada e foram para a cadeia, sofreram, não voltaram, continuaram fazendo pior. Sei de caso. E o que aconteceu? Morreram. Foi nem polícia que mataram. Foi, o outro lado lá dos amigos lá. Lê a conclusão para mim. O bom choro de arrependimento acontece quando há reconhecimento de que só se faz o bem quando está ligado em Deus. Amém. Eu tenho procurado estar ligado em Deus para fazer o bem ao próximo, em qualquer circunstância. Perigo de vida, ter que gastar, ter trabalho. Fazer o bem não é fácil não, gente. Vamos fazer o bem. Às vezes você tem que gastar, às vezes você perde tempo. Às vezes você até perigo de vida você passa. Não é? Perigo de pegar uma contaminação, não é? Conforme o ambiente você vai, ou às vezes um ambiente perigoso de violência, você está ali fazendo o bem. Mas tem que fazer. Então, isso só através de estiver ligado com Deus. Se Deus der amor a nós, às almas perdidas, Deus der amor a nós, a quem sofre. E dê coragem. Vamos falar a oração repetida? Vamos lá. Pai de amor. Pai de amor. Como Jesus estava ligado em ti. Como Jesus estava ligado em ti. Para me salvar. Para me salvar. Me faça estar ligado em ti. Me faça estar ligado em ti. Para ajudar o meu próximo. Para ajudar o meu próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lê para mim. Quando Jesus viu Maria, irmã de Lázaro, chorando, como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Ficou comovido. João 11:33. Bom. Então, Maria, Lázaro tinha morrido, Jesus sabia que tinha morrido, foi lá, a gente sabe da história, do ocorrido. E Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Estava tudo sob controle na cabeça de Jesus. Mas Maria veio ao encontro de Jesus e começou a chorar. E aquilo comoveu ele. E o que Jesus fez? Lê para mim. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. João 11:35 e 36. Jesus fica comovido quando nos vê triste chorando. Até hoje Jesus está no céu, Deus Pai vê. Então quando nós estamos chorando, deprimido algum problema, não pensa que isso passa desapercebido a Deus, de jeito nenhum. Quando há um desemprego, uma morte, quando há uma doença, quando há um problema familiar, Deus está olhando, Ele não está satisfeito com isso. Jesus chora ao ver nós chorando. Jesus nos ama tanto que deu sua vida por nós em uma cruz, para nos salvar, para nos ver alegres. Deixa Jesus estar com você. Volte a sorrir.
Está triste? Faça igual Maria, chegue e abraça Jesus. Chore, ele vai chorar junto com você. Olha que cena bonita. Jesus comovido e chorando. A Bíblia diz o seguinte, Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. quando você estiver chorando de tristeza, chorando de arrependimento, chorando por uma decepção, quantas decepções nós temos? E às vezes a gente chora muito. Você não esperava, pô, meu Deus, eu não esperava. Isso é muito triste. Chorando por uma doença de alguém querido, chorando pela partida de uma pessoa querida, chorando pela dificuldade financeira, chorando por sua família, chorando por algum problema. Você é feliz porque será consolado. Você é feliz. Bem felizes os que choram porque serão consolados. Você chorou, tem alguma tristeza? Então você é feliz porque você será consolado. Deus vai resolver o seu problema e você terá um consolo. Essas palavras são do próprio Jesus. Deus Pai lhe dará consolo. O que é consolo? Aquela dor vai ser tirada, porque Ele vai dar um alívio, Ele vai dar a solução. Lê para mim o Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35b. A sua tristeza dura apenas uma noite, mas a sua alegria virá pela manhã. Peça a Deus Pai em nome de Jesus o que você está precisando, mas peça com fé, crendo, não duvidando, e Ele fará voltar a sua alegria. Como Pedro sentiu alegria depois. Ele ficou triste, ele chorou, mas houve arrependimento. E eu gosto sempre de falar de Pedro, porque Pedro, ele foi o líder da igreja. A gente pensa que foi o apóstolo Paulo, porque a questão teológica foi Paulo, né? As maiores cartas, foi o evangelista dos gentios, dos estrangeiros, mas a parte carismática era de Pedro. Quando Pedro chegava, era o líder. Aqueles que tinham amizade, que sentiam conforto com ele. Mas Pedro precisou dessa lição, de saber que aquele carisma que ele tinha, e Jesus diz assim para ele: Pedro, quando você converter-se, cuide da igreja, cuide das pessoas, mas tinha que passar por um convertimento, passar, é isso que as pessoas precisam, nós precisamos, né? Desse choro de arrependimento. E Deus vai te dar alegria. Os momentos tristes vão passar. A alegria, ela vem pela manhã. Deus vai consolar, porque felizes os que choram. Amém? Quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu problema agora. O que você precisa, o milagre que você precisa. Fale para Deus. É na área da saúde, familiar, alguém doente, alguém com problema financeiro, alguém desajustado na família. Seja qual for o problema, são tantos. São tantos. Que Deus te ouça, te traga fé. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Faça um milagre nessa vida, Jesus. Que ela volte a sorrir. Que esse choro que ela está passando, Pai, como Pedro chorou, seja transformado em alegria. Porque felizes os que choram, Senhor, abraçado a Jesus como Maria chorou. E foi consolada, seu irmão ressuscitou, Lázaro. Senhor, como Pedro chorou amargamente pelo seu erro, mas foi um homem corajoso, o pai da igreja, Pai. A pedra, Pedro é pedra. Que o Senhor venha contra essa pessoa, Jesus. Que esse choro, essa tristeza seja transformada em alegria. Que ela reconheça, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, misericordioso. E aquilo que a gente não consegue fazer, o Senhor, nossas incapacidades, o Senhor venha, Senhor, nos capacitar. Através do Espírito Santo e de Jesus e de Ti, Pai querido. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Ora, o Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus te abençoe. Escuta suas orações e te traga alegria, que você volte a sorrir. Fique com Jesus e até a próxima.